Oi, boa tarde. Boa tarde a todos. Chegando para a nossa live de hoje, a penúltima live da Work Trend Convida. Um momento muito especial que nós vamos receber aqui o querido Léo Costa, especialista em educação sistêmica. Almoçar é para os fracos. Vamos atrás de conteúdo. Olá! Tudo Boa, bom bom? dia, boa tarde, bom dia, né? Tudo bem? Ou é bom dia, boa tarde, não sei. A galera que Como? almoçou, deixa eu falar de dia. Não estou ouvindo bem. Peraí. Não estou ouvindo você bem. Diga Não? aí. Tá, Pode ouvir muito bem. O volume tá legal? O tá volume, cortando um pouquinho. Tá, o volume tá bom. Tá, é? a sua fala tá cortando um pouquinho, mas vamos ver se Ah, é? estabiliza. Vai Ah, eu estou lhe estabilizando. ouvindo perfeitamente bem. Estou Ah, que dizendo que o ótimo. pessoal, estou dizendo que o pessoal que não almoçou costuma dizer bom dia, né? Ah, E tá. quem Então tá, bom almoçou diz dia. boa tarde. Eu depois das 11 já dou boa tarde, porque amanhã já passou, já dou boa tarde, porque agora só falta a tarde. Exato, Léo, exato. tá chegando aí daqui a pouco, né? O pessoal vai Uhum, entrando. sim, Quero lhe agradecer, né, por participar desse projeto, que eu considero assim que tem uma super ideia da minha equipe. Acho muito legal isso. Nós recebemos pessoas incríveis até agora, né? Muita gente boa. Cornélia, Iuli, Zeca Ruiz, Eliene, Ana Cruz, Júlio Príncipe. Recebemos pessoas incríveis aqui e você não podia faltar, né? Você tinha que fazer parte para mim é uma honra poder participar aí junto com essa galera. Muito bom disso. mesmo. Primeiro, Nossa, pela qualidade do seu conteúdo, pela sua generosidade em compartilhar seu conteúdo. Segundo, porque você parte muito forte disso, né? Nosso parceiro na formação. É muito sim, legal ter você conosco nisso aqui, tá? Essas sim, é uma lives, alegria minha também. elas Hã? acontecem aqui, as lives acontecem aqui, mas depois elas ficam 24 horas nos stories para quem quiser assistir. E também Sim, depois eu baixo e coloco no YouTube. Então, quem quiser assistir maravilha, depois, pode assistir também no YouTube. Não deu tempo de assistir maravilha. agora, tem que assistir no YouTube depois. Com Muito todas bom, as lives. Legal. Vamos dar as excelente. boas-vindas. Aqui o pessoal que está chegando. Lene, Sidney, Ó, Mila aí. Mila. Mila é nossa aluna da formação, viu? A linda Mila. Bem-vindos, gente. Está aí. Almoçar é para Sidney os também. fracos. Conteúdo é melhor do que comer. Sim. Só, ainda está cortando um pouquinho Você está me ouvindo bem? Porque sua imagem está um Perfeitamente. pouco distorcida. Beleza, a gente vai equalizando isso aí. Oi, Deixa eu Mila! perguntar, Mila linda. Deixa eu perguntar ao pessoal como é que está sendo para eles áudio Ótimo. e vídeo. Gente, como é que tá para vocês aí? Sinalizem para a gente, por favor, se vocês nos escutam bem, se nos veem bem, por favor, para a gente começar. Tá, o Mila tá ótimo. Tá Maravilha. ótimo. Então, tá funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Léo, por favor, querido, se apresente para as pessoas, diga quem é Léo Costa para quem ainda não teve o prazer de lhe conhecer. Maravilha. Agradecer pelo convite de fazer parte não só dessa série de transmissões, né, que eu vi que os temas foram incríveis, mas também por fazer parte da equipe aí, né, desse curso muito legal de formação em constelação familiar, que eu tenho a alegria de poder fazer a parte aí de educação sistêmica. Mando um beijo aí para Elisângela Pulga, que é aluna nossa lá em Chapecó, né? Temos Ai, que Chapecó legal. assistindo aqui, muito legal. Bem-vinda, Então, a minha Elisângela. maravilha. Me apresentando, eu sou Léo Costa, sou
educador e terapeuta sistêmico. A minha história começa lá aos 18 anos de idade, eu tenho 45, então são 27 anos de lida com o mundo pedagógico, né? O mundo da pedagogia, o mundo da educação. A base da minha formação é na área de ensino de inglês, né? Em 2 escolas grandes aqui em Salvador, né? E desde o ano 2000, ou seja, há 19 anos atrás, além de professor de inglês, eu também sou formador de professores, né? Então, apesar de que a abordagem sistêmica, apesar da abordagem sistêmica ter chegado na minha vida há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, é muito mais tempo que eu estou trabalhando em sala de aula com professores, em áreas de coordenação, de atendimento a pais, de atendimento a alunos, de atendimento a professores. Então, quando eu fui apresentado ao trabalho de educação sistêmica há 6 anos atrás, há 12 anos eu fiz a minha primeira constelação. E há 6 anos atrás, 6 ou 7 anos, eu me perco, né? Mas 6, 7 anos atrás eu fiz a formação em educação sistêmica aqui em Salvador, que a gente vai conhecer um pouco melhor do que se trata. E foi assim surpreendente, porque eu tinha acabado de ser promovido a coordenador de uma escola grande aqui em Salvador, que na época tinha 1.500 alunos, 30 e tantos professores, e essa oportunidade de conhecer a educação sistêmica mudou completamente a forma como eu lidava com os alunos, com os professores, e toda essa experiência que eu já tinha acumulada, né, nessa área, foi, vamos dizer assim, encontrou uma sinergia com esse olhar sistêmico que me fez realmente ir para outro lugar completamente diferente, né? A gente sabe, né, Indiara, como o conhecimento dessa abordagem, seja ela na área da educação, na área do direito, na área profissional mesmo, como isso alavanca a nossa percepção da vida, dos relacionamentos. E foi isso que aconteceu comigo na educação sistêmica, dando a sorte de ter já uma pessoa, né, e pessoas, na realidade, percussoras nesse trabalho, que na época era menos divulgado, hoje já é muito mais, mas ainda é muito pouco, como eu costumo dizer, nós somos praticamente ainda pioneiros desse olhar sistêmico para a educação. Então, Marianne Frank, que é uma professora alemã, né, escreveu um livro, Você é um de Nós, está disponível para quem quiser comprar, né? É um livro que traz a experiência dela. Então, quando eu cheguei nesse meio, já existiam percussores, pessoas antes de mim que fizeram o trabalho, e o nosso trabalho agora é levar isso adiante e levar essas sementinhas, como eu falo, né, para as outras pessoas, para as outras escolas, para os outros professores, e também para pessoas que estão se dedicando aí à área de constelação, mostrando para elas como é que elas podem utilizar esse conhecimento em assessorias, em consultorias nas escolas. Essa é a minha história, né? Hoje eu tenho o Instituto Alegria, né, aqui em Salvador, através do qual a gente promove esses eventos, palestras, temos uma formação em educação sistêmica aqui em Salvador também, aberta ao público, né? Você é a nossa parceira, seus alunos têm bonificações para estar conosco, a gente, né, nós somos parceiros nesse sentido aí também, e trabalhamos aí nas escolas, dando palestra, cursos de pais, uma série de atividades aí voltadas para a educação. Maravilhoso. Uma história linda e que você deve se orgulhar mesmo e muito. O Instituto Alegria realmente tem uma tradição bem legal aqui em Salvador, tem uma formação linda de educação sistêmica, formação completa, porque na nossa formação, Léo faz um módulo de 16 horas, então a formação completa é no Instituto Alegria e vale muito a pena. Elismar, bem-vindo. Tem 80 horas, né? 80 horas a formação completa, não é isso? Isso. Perfeito. Júlio está aqui, Júlio Príncipe, ele participou também, né, um peruano querido, que participou conosco. Ana Fontes, Josuel, Padre Josuel, querido. Gelvina, bem-vinda. Dindi Guzmão, bem-vindos. Aproveitem aí, vamos começar agora, bem-vindos. Vamos juntos aí, almoçando e ouvindo. E mandem perguntinhas pra gente. Léo, Adoro. Léo, o que é educação sistêmica e qual é a sua origem? De onde ela vem? Explica isso para quem nunca ouviu falar. Faz de conta que só tem leigo e não tem, que aqui não, já vi que tem um bocado de gente aqui que já sabe o que é, mas conta para quem não sabe. Bem no beabazinho, assim, o que é educação. Pensando também nas pessoas, né, que vão poder assistir esse vídeo, mesmo depois, aí no seu canal no YouTube. Então é legal a gente
dar uma revisada para quem já sabe e também abrir esse campo aí para as pessoas que não sabem. Né? O trabalho da educação sistêmica vamos dizer assim, é o conhecimento filosófico desenvolvido por Bert Hellinger, que é o criador, né, que foi o criador das constelações familiares, como a gente sabe, né, um alemão, terapeuta, também, o próprio Bert Hellinger, durante alguns anos, foi diretor de uma escola, então ele tem uma experiência também na educação. Agora, quem pegou esse conhecimento e levou para a sala de aula foi uma professora de matemática do ensino médio chamada Marianne Frank, viva até hoje, já com 80 e tantos anos, que escreveu esse livro sobre o qual me referi, em que ela levou esse conhecimento que ela teve, né, numa formação dessas, só que lá na Alemanha, no final dos anos 80, com Bert Hellinger, ela leva esse conhecimento para a sala de aula. Ela estava num contexto assim, de guerra no Afeganistão, de muitos refugiados, muitas pessoas lidando com questões de morte, alunos órfãos, um caldeirão assim, né, como a gente sabe, de violência, desse tipo de questão. Então ela começou a trazer o olhar para a família dessas pessoas, e principalmente para as dores que esses alunos traziam devido à guerra e devido a tudo que eles estavam passando ali, né? Então ela começou a desenvolver o que hoje a gente chama de pedagogia ou de educação sistêmica, que na realidade ela foi adaptando durante os anos. Esse livro mostra bastante claro como ela saiu de um lugar e foi para outro muito diferente, como ela foi desenvolvendo técnicas, né, que ajudam o professor a permanecer no seu próprio lugar, ajuda os pais a ficarem nos seus lugares, os alunos a ficarem nos seus lugares de força, né? Porque o que seria a educação sistêmica? Porque temos esse nome sistêmica, né? Sistêmica está relacionado com sistema. Então, quando nós olhamos para o aluno, o nosso olhar mais comum e mais corriqueiro do dia a dia, e eu estou na sala de aula, estou ouvindo o professor, e geralmente ele chega e diz assim, esse aluno ele tem um problema, ele não quer estudar, ele não consegue aprender, ou ele é muito inquieto na sala de aula, ele tem problema de disciplina. Até eu conhecer o olhar sistêmico, a gente ficava olhando para esse aluno. No máximo, a gente chamava mãe ou pai, né? Agora, com o olhar sistêmico, quando eu estou diante desse aluno, eu olho as relações, todas as relações que ele estabelece, não só com o seu próprio sistema, que é o mais importante, que é o sistema familiar dele, mas também com os outros sistemas que estão inseridos na vida dele, né? Às vezes o aluno está muito desmotivado de vir para a aula porque ele não aguenta mais fazer natação, fazer balé, fazer uma série de atividades, né? Então esses são relacionamentos que ele tem para além do que está acontecendo na sala de aula. O nosso olhar se volta especificamente para o relacionamento que ele tem com a própria família de origem, com a mãe e com o pai, né? Se os pais estiverem brigando, se os pais estiverem se desentendendo muito, isso com certeza afeta a criança e de alguma forma afeta também a ida dele para a escola, o que ele vai fazer na escola, como ele vai se comportar, como a gente diz na linguagem sistêmica, para onde ele vai olhar, né? Então a gente costuma dizer que a nossa atenção está onde está o nosso amor. Então, o aluno que está vendo os pais brigarem em casa, ou a mamãe está doente, ou o papai está viajando muito, né? Ou a mamãe está grávida e não gostaria de estar grávida, todas essas questões que estão acontecendo na família é para onde a criança vai olhar, porque é ali que está o centro da atenção, da segurança, do pertencimento e de tudo que ele aprendeu. Então, essa atenção se desvia da escola para o que está acontecendo na família. O pulo do gato é quando o professor percebe isso, né? E ao perceber isso, ele muda esse olhar para a criança. Então a gente sai muitas vezes da acusação, ou de um diagnóstico, ou de um rótulo que a gente dá para essa criança e começa a dizer, não, essa criança, os pais estão se separando, então eu preciso, como professor, encontrar um lugar em que esse aluno possa vir para a aula em segurança e se sentir confortável, mesmo com a situação que está acontecendo lá fora. Eu não sou terapeuta, não posso resolver o que está acontecendo com os pais dessa criança, mas o meu olhar diferenciado para ela e para o que ela está vivendo no sistema de origem muda a minha postura em relação a ela. Isso a gente experimenta, como você sabe, de forma bem prática nos trabalhos, né, que a gente desenvolve no curso e também nesse módulo especial aí nosso aí da formação. Maravilha. Léo, você falou aí, eu peguei assim, você falou, né, no meio da sua fala, eu peguei uma questão que eu acho que é assim, fundamental. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco sobre isso. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem agora. Tá. Você falou em lugar de força, onde cada um tem o seu lugar. Fala um pouco disso. O que é o lugar da escola ou do professor? O que é estar
o aluno estar no lugar dele, o que é a família assumir o papel dela. Fala um pouco sobre isso, porque com certeza isso é fundamental assim, para a gente entender melhor, né? Esse universo. A gente trabalha um tema no nosso curso que chama o lugar de força do professor. Por que é o lugar de força do professor? Porque diante de mim ali eu tenho professores, então eu estou pensando naquela plateia, né? Mas dentro da escola tem o lugar de força do professor, tem o lugar de força do aluno, tem o lugar de força do diretor, o lugar de força do coordenador, o lugar de força dos pais, né? Então, o que significa eu estar no meu lugar de força? Significa que eu estou no lugar que me cabe, o lugar que tem um limite, né? Porque as minhas funções, elas são limitadas, é exatamente isso, porque é exatamente por esse motivo que tem o diretor da escola, que tem uma função diferente da minha de professor, é por isso que os alunos têm pai e mãe, porque eles têm uma função diferente da minha. Então a questão é, qual a minha função no lugar que eu ocupo, né? Sabendo qual é a minha função, eu também compreendo quais são os meus limites, né? Então, um lugar de força é um lugar que preserva os limites, né? O limite do que cabe a você naquele papel. O lugar de força também é um lugar de alta percepção, um lugar de conhecimento e de especialização, para que eu possa ampliar o meu olhar e compreender o que está acontecendo ali. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma criança chega e ela está machucada, né? E você está vendo que talvez ela esteja sofrendo violência doméstica na casa dela, né? A mamãe está batendo nela, o pai está batendo, alguém está beliscando. Qual é o seu papel de professor aqui? É julgar esses pais? É terapeutizar essa criança? Certamente não. No lugar de professor, o meu papel é o papel de ensinar. Aí as pessoas dizem assim, e é um questionamento muito válido, mas Léo, eu não posso chegar na minha sala de aula, ver que uma criança está marcada e não fazer nada, simplesmente porque esse não é o meu papel. Se eu sou um professor que tenho um olhar mais ampliado, estou numa boa postura, eu identifico o que está acontecendo ali e vou até a pessoa que cabe esse contato com os pais, e através de uma boa postura eu consigo fazer esse encaminhamento, mas eu não saio do meu lugar de professor. Que professor não tem função de resolver esses problemas familiares ou de dar uma queixa no conselho tutelar quando a gente chega a extremos, né? Essa é uma função da diretoria, né, da escola. O que a gente vê hoje acontecendo com muita frequência? Não significa ser omisso. De jeito nenhum. Significa que eu sei qual a minha função e por isso eu reconheço que tem um limite. Então, opa, uma criança veio machucada para a sala de aula. Cabe a mim resolver isso? Não. O que é que cabe a mim, dentro do meu papel, fazer? Dar uma referência à pessoa capaz, dar um retorno aos pais, ou um retorno ao diretor, para que esse diretor tome as ações devidas, né? Porque se eu não faço isso, eu começo a sair do meu lugar de professor e vou para o lugar do pai ou para o lugar da mãe. Muitas vezes, como professor, a gente diz assim, se você não faz, eu faço. Se o papai não está ensinando em casa, não está fazendo o que deve fazer, ou não está dando apoio emocional à criança, eu faço. Só que quando a gente faz esse movimento e entra no lugar do pai ou no lugar da mãe, muitas vezes, na maioria das vezes eu afirmo que é com um bom coração que a gente faz isso, tem muita boa intenção, mas as consequências podem ser as piores. A primeira consequência que a gente mostra é que o aluno, a sala de aula fica vazia, porque o professor sai do lugar dele para socorrer um aluno, né, fora do espectro do que ele deveria estar fazendo. Então, e os outros 20 alunos fazem o quê? Né? Uma outra consequência é uma disputa entre essa professora, que saiu do lugar, e muitas vezes a mãe. A professora está dizendo para a mãe assim, eu vou fazer melhor do que você, eu sou uma mãe melhor do que você pode ser, né? Então a gente sabe que com o olhar sistêmico, quando há uma invasão do espaço, isso fica complicado e as pessoas reagem. Então essa mãe é muitas vezes a mãe que, ou ela fica no extremo de não aparecer na escola, né? Ela ignora as reuniões, ou ela vai para o outro extremo de vir muito para a escola e qualquer coisinha pequena que a professora diga ou faça, às vezes se transforma num grande problema. Por quê? Porque no inconsciente dessa relação tem ali uma dificuldade, uma crítica, um julgamento. Emaranhou. Emaranhou. Emaranhou, exatamente. Maravilhoso. Eu ia te perguntar isso exatamente, né? As consequências de sair do seu papel é perder essa força. Se o lugar de força, eu saio desse lugar, eu perco força e abro brecha para a desordem, né? Para Exato. a desarrumação. Né? Léo, exato. E abre espaço também,
rapidinho, e abre espaço também para um movimento de crítica mútua, né? Porque quando há compreensão, diminui a crítica, né? Quando há incompreensão e desrespeito, a gente se defende. E uma das maneiras que a gente tem para se defender é batendo no outro, né? Então, esse é um tema importantíssimo hoje nas escolas, que os pais estão indo para as escolas com medo dos professores e os professores com medo dos pais nas reuniões, né? Porque, no fundo, existe uma tensão entre eles por falta de clareza em relação ao lugar de cada um. Papéis, exatamente. Você ia Maravilhoso. falar algo. Deixa eu dar um oi aqui. Obrigada, Júlio. Que bom que você está aqui. Em Chapecó, Educação Sistêmica. Eu sei, Elisângela, que você é aluna de Léo. Bem-vindo, Elton. Arió, Passo Girassol, bem-vindos. Maria Físio. Que bom que vocês estão aqui. Cássia Muniz. Eu não sei se Cássia Muniz é Cássia Muniz que eu conheço. Estou na dúvida agora. Bom, não importa, seja bem-vinda, Cássia e Inês. Inês também é aluna da formação. Bem-vinda, Inês. Tomara que vocês aproveitem bastante esse momento aqui com o Léo. Léo, como que a educação sistêmica pode contribuir para a questão socioemocional, né? Que passa pelo currículo escolar? De que forma que a educação sistêmica entra nessa questão mais emocional, né? Do currículo educacional, do currículo escolar, e tem tudo a ver com o bem-estar do aluno na escola e com o equilíbrio das relações, né? Exato, Então, acho que bem-estar é uma palavra muito, muito forte e muito presente quando a gente fala em inteligência emocional, em capacidade de lidar com as emoções que surgem no processo de aprendizagem, né? Isso tudo tem a ver com o lugar de cada um, tudo que a gente está falando aí. A partir do próximo ano, será obrigatório ensinar nas escolas educação emocional, né? Inteligência emocional, os aspectos socioemocionais, né? Isso a gente treina isso é treinamento, na realidade, de habilidades nos alunos, né? Os professores precisam ser treinados, os professores não têm nas universidades, isso ainda não é um tema que está chegando amplamente para que as pessoas possam lidar, né? Então, o que a gente está vendo nas escolas hoje, e o que eu trago hoje com muita força nesse trabalho, é a necessidade de termos o que a gente chama de segurança nas escolas. Eu não estou falando de segurança contra agressões físicas apenas, estou falando de segurança emocional, né? O que significa estar num ambiente de segurança emocional? É um ambiente em que as minhas necessidades, os meus sentimentos, eles possam ser ouvidos e reconhecidos e nomeados, né? Outro dia eu estava em Piauí fazendo um trabalho com a professora, ela disse que ela recebeu uma menininha de 5 anos de idade no dia anterior, e a menina chegou para ela e disse assim: professora, hoje eu estou completamente entediada. Olha o vocabulário dessa menina, não é comum não. Eu estou muito entediada. Professora, o que foi que aconteceu? Eu acho que os meus pais tiveram uma discussão hoje de manhã, eles não estão se dando bem, e eu preciso ficar sozinha hoje. A professora ouviu e acolheu isso. Isso é inteligência emocional, tanto parte da criança quanto da professora. Então essa criança, ela foi capaz de expressar o sentimento dela, que era de tédio, a razão possível para esse sentimento e, além de tudo, dizer o que ela precisava naquele momento. E essa professora teve abertura suficiente para ouvir essa necessidade e atender, ouvir o sentimento, reconhecer e nomear esse sentimento para ela, ajudá-la a compreender esse sentimento e também dar para ela a oportunidade de fazer o que ela precisava naquele momento. Se um professor tem uma capacidade de escuta dessa e também de percepção interna do seu próprio movimento, de quando ele era criança e ele também se sentiu entediado, ou com raiva, ou com medo, né? Se esses sentimentos foram atendidos lá atrás, foram visitados pelos pais e pelos professores, esse professor também vai ter uma capacidade de olhar para esses alunos e perceber quais são os sentimentos que estão presentes e quais são as necessidades. Eu digo que isso é isso é a base da constituição de uma boa relação em que todos podem ser como são, né? A gente vive muito o paradigma ou a contradição de dizer assim: eu posso expressar os meus sentimentos, mas eu tenho duas opções. Ou eu expresso o meu sentimento e corro o risco
de perder o contato com as pessoas, porque talvez a minha agressividade não seja bem vista, ou o meu medo não seja bem visto, ou o meu excesso de alegria não seja bem visto, ou o meu tédio não seja bem visto, e por isso as pessoas se afastam de mim, e isso é terrível, porque nós somos seres de vinculação. Ou eu vivo o outro extremo, em que eu controlo essa agressividade, eu não expresso o que eu estou sentindo, eu não expresso as minhas necessidades, mas eu mantenho a vinculação. Então eu engulo o sapo, mas mantenho a amizade, né? Ou eu deixo de engolir o sapo e perco a amizade. Não precisa ser nem um extremo, nem outro. Isso é educação emocional. Eu aprender a dizer o que eu estou sentindo, expressar as minhas necessidades com segurança, no ambiente que eu vou poder ser ouvido e respeitado pelas pessoas. Então essa é a base de tudo. E para que o professor possa fazer isso, ele precisa estar no seu lugar de força. Porque se ele ouvir que o menino está entediado porque a mãe está brigando, e na cabecinha dele passar assim, eita, que pais irresponsáveis, ficam brigando na frente da criança, olha como ela está se sentindo agora. Não se sinta assim não, vamos brincar, vamos esquecer isso. Esse professor, ele está negando o que está diante dele. Então, ele está fora do lugar dele também, ele está entrando na história da família. Entende? Então é por aí que caminha essa questão da inteligência emocional. Maravilhoso, demais, arrasando. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o nível de um dos nossos professores da formação, né? Bem-vinda, Maísa, Zé Lemos, Claudinha Ferri, Glenise. Aluna nossa também. Bom, gente, deixa eu aproveitar um parêntese aqui para lembrar que a nossa formação está com inscrições abertas, mas a gente vai fazer um mega evento aí de Black Friday, que vai acontecer na última sexta-feira do mês. Vou chamar todo mundo para o grupo, vai ser exclusivamente para quem estiver no grupo, essa proposta irrecusável, destruidora, que não vai ter ninguém que resista a essa proposta que a gente vai fazer, essa formação. Acho bom entrar no grupo e saber qual é, chamar os amigos, irem para o grupo, porque vai ser, vou detonar. O pessoal aqui enlouqueceu. Maravilhoso. Vamos lá, Léo. Deixa eu fazer minha propaganda. Vou aproveitar o momento de propaganda aqui. Passa. Nos dias 14 e 15 de dezembro, a gente vai ter, dentro do curso de Educação Sistêmica, que está acontecendo aqui em Salvador, um módulo que é o módulo da ajuda, a arte da ajuda, em que a gente vai olhar o trauma e vai olhar também esses temas que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Principalmente dessa questão dos sentimentos, necessidades. Vai acontecer aqui em Salvador, dias 14 e 15, em Curitiba, no próximo sábado e domingo. É um módulo avulso que as pessoas que estão em formação, ou pais e mães que desejam aprender mais sobre ajuda, serão muito bem-vindas para fazer esse módulo de forma avulsa, né? Além disso, Indiara, a gente tem no nosso instituto também o curso O Sucesso dos Nossos Filhos. E no dia 30 de dezembro a gente vai ter uma turma aqui em Salvador. Se você quiser saber mais, depois me procura aí pessoalmente que eu explico. Tá? É um curso dedicado a pais, é um curso de 8 horas, bem interessante também. Maravilha. A gente vai postando aí, divulgando isso, porque é conteúdo que vale muito a pena, né? E agora, no final de semana, tem o módulo de bonecos, que está encerrado, não tem mais vaga, uma lindeza, feliz demais, a gente já estourou tudo, não tem mais como entrar mais ninguém nesse módulo de bonecos. Estou muito feliz, que é o módulo de constelação individual, né? Que você usa algumas ferramentas para o atendimento em consultório. Mas tudo fechado, turma esgotada, felizona com isso. Muito feliz. Bom, vamos lá, Léo. Deixa eu pescar aqui. O que você pode falar para a gente sobre a educação sistêmica nas questões dos diagnósticos, né? Diagnosticar crianças e adolescentes. E não sei se talvez se está aí ou não, mas eu, pegando um gancho do que você veio falando aí antes, que as pessoas têm uma necessidade muito grande de não aceitar o outro como ele é exatamente. Então, isso também gera a questão do bullying, né? Por que as pessoas precisam que o outro seja como elas querem que o outro seja? Por que o outro tem que ser como eu quero que o outro seja? Então, fala um pouco também, quando você entrar nessa questão, sobre bullying, que é um problema seríssimo da nossa sociedade atualmente. Muitos pais sofrem com isso, muitas crianças sofrem com isso. Então,
quando você fala de diagnóstico, se for, né, oportuno, falar um pouco também sobre essa questão da segregação. Então vamos começar pelos diagnósticos, que também podem ser uma causa de bullying, né? Não deixa de ser, se a gente olhar no sentido profundo do que significa bullying, é exatamente o que você está falando. Você não é certo do jeito que você é. Eu imponho uma forma de ser a você. Então, um professor pode ser um bully, né? Um colega pode ser um bully, um terapeuta pode ser um bully. Eu considero que bullying significa dizer ao outro, você não pode ser da forma como você é. Esse sentimento seu não é autêntico, eu não vou validar, você não tem o direito de se sentir assim, ou você tem que mudar o jeito de ser. Tudo isso é uma forma de agressão à violência, e violência é bullying, né? Então, o que acontece com os diagnósticos? Eu tenho muito respeito, gostaria de falar aqui de antemão, eu não sou psiquiatra, não sou especialista em distúrbios mentais, e tenho muito respeito pelas pessoas da área. A gente, quando recebe alunos com diagnósticos, né, a gente percebe, no entanto, que começam a acontecer várias dinâmicas na família, né? Porque a questão não é o diagnóstico em si, mas como essas famílias elas recebem esse diagnóstico, né? Muitas vezes, em algumas famílias, um diagnóstico de TDAH ou de hiperatividade, ou esses todos aí que a gente conhece, eles viram verdadeiros rótulos. E o que acontece com os rótulos? Eles aprisionam as pessoas, né? Então, quando um diagnóstico ele deixa você enclausurado dentro de uma caixinha e tendo que usar medicação o tempo inteiro, porque aquilo ali é crônico e não se vê uma esperança para isso, eu já recebo esse aluno na sala de aula, se eu não estiver preparado e com essa visão mais sistêmica e mais ampla, eu recebo ali como um caso que não vai se desenvolver, ele vai aprender dentro do limite dele, eu boto o aluno muito enquadrado, né? Uma outra coisa do diagnóstico é que muitas vezes ele traz um alívio para os pais, né? E um alívio significa assim, agora eu sei que meu filho tem TDAH, vou dar Ritalina para ele e está tudo resolvido, né? Então a gente prende a pessoa dentro de caixinhas. Hoje o estudo de personalidade, quando a neurociência nesses últimos 15 anos tem trazido muito avanço, provado a nossa neuroplasticidade, a capacidade que a gente tem de criar neurônios durante a vida inteira, né? Então é muito raso você colocar uma criança dentro de um rótulo e marcar ela para o resto da vida com aquilo, né? Ela perde as janelas de oportunidade, que são momentos em que estamos no pico de criarmos novas conexões, de criarmos novas avenidas né, neurais, de novas formas de ver e de compreender o mundo, né? Nós somos seres plásticos. A neurociência nos últimos 15 anos nos provou isso. Então, os diagnósticos, é claro que eles nos dão orientação, eles nos mostram para onde a gente talvez deva olhar, mas também o lado pernicioso é esse de, muitas vezes, em muitos contextos, a gente prender a criança num rótulo, né? E a gente sabe que rótulos são profecias autorrealizáveis. Essa é uma frase de Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, e é verdade, se você entra na sala de aula e você tem o diagnóstico do aluno na mão, e ele é um TDAH, de acordo com o diagnóstico, o que você vai esperar desse aluno é muito menos do que você esperaria de um outro aluno. Então eu te pergunto, como é que fica o potencial dessa criança? Ela fica presa ao seu olhar, né? A gente sabe que é o olho do dono que engorda o gado. Então se eu olho para um aluno e espero dele que ele tem um desenvolvimento desse tamanho, ele vai me dar isso. Aí quando ele me der isso, eu vou dizer, não disse, ele só consegue dar isso. Ele só vai conseguir dar isso porque a gente fica preso dentro de um círculo vicioso mesmo, né? E não há muito desenvolvimento quando os diagnósticos são vistos dessa maneira, né? Bem, com relação ao bullying, né, que tem muito a ver, como eu falei, com esse tema, eu vou ampliar bullying para falar em violência, né? Violência nas escolas, violências invisíveis. Qual é o conceito básico de violência? Violência significa que dentro do mesmo espaço não podem conviver dois desejos diferentes. Então, se eu sou o professor e você é o meu aluno, ou o que eu quero ou o que você quer. Então eu imponho um desejo no desejo do outro. Isso acontece a todo tempo, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade ainda muito opressora, muito patriarcal, no sentido de que é o forte que ganha. Esse forte pode ser um homem, pode ser uma mulher também, no sentido que eu estou falando aqui. Então, na sala de aula, quem é mais forte? É o professor, né? Quem é mais forte lá no recreio? É o cara que é maior e que consegue bater e que vai impor algo ao outro. Então, ele diz assim, do jeito que você quer, não dá. Vai ter que ser do meu jeito. Então, quando numa relação não pode haver um encontro entre o desejo,
vamos falar aqui, o desejo do professor e o desejo do aluno, para que haja uma mediação e um meio de caminho para a gente sair dos extremos, existe a violência. Então, quando uma criança ela vem para a escola, obrigado, Armazém da Cris, obrigado, Cris. Quando a criança vem para a escola e ela está com aquelas questões lá na família, de que a gente falou no início, ou seja, se a criança vem para a escola vulnerável, né, a gente gosta dessa palavra, ela vem para a sala de aula ainda com a violência que ela está vendo na família, porque se essa mãe e esse pai também não ofereceram a ela o espaço em que ela pudesse ser quem ela era, com todos os seus potenciais, ela vem para a escola e os colegas, eles percebem isso facilmente. Então, uma criança que é vítima de bullying na escola, ela geralmente ela está vulnerável na família. Ela está vivendo uma violência muitas vezes invisível, atípica do que a gente costuma chamar de violência. Às vezes ela não está aparecendo espancada, mas existe uma violência emocional. Então, existe uma porta de abertura de vulnerabilidade tão grande nela que os colegas percebem e massacram. Outra coisa importante, os colegas que agridem um colega, eles também estão vivendo a vulnerabilidade na família. Não precisa dizer que dentro de uma escola todos devem ser olhados com esse olhar amoroso e compassivo que a educação sistêmica nos traz. Então, quando eu olho para a criança que, entre aspas, naquele momento foi um agressor, momento, eu posso olhar e ver que o pai dele bate na mãe. Eu sei disso, eu sei que a mãe veio de olho roxo, eu tenho pistas do que está acontecendo naquela família. Então, eu não posso olhar para essa criança como um mero agressor e criminalizar essa criança. Nem eu posso olhar para a vítima como um abestalhado que apanha de todo mundo. Não vou mais colocar esses rótulos. Eu vou ver que são duas crianças que estão em vulnerabilidade dentro de casa, dentro da família, dentro da sua história. Então, eu, como professor, vou poder, e tem técnicas que a gente pode desenvolver para isso, a gente mostra isso nas nossas formações, de como lidar com isso da melhor maneira do nosso lugar de professor, ou fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, essa visão do bullying, ela é extremamente valiosa para todos nós, é uma visão diferente, porque geralmente quando a gente está pensando em bullying na escola, a gente não está pensando em vulnerabilidade na família. Muitas pessoas ainda estão com essa visão rasa. Essa é a base para que a gente possa lidar com questões, porque o bullying é mais profundo do que ele aparentemente é. Perfeito. E é tão importante e que nos cega, eu acho que a maioria das pessoas está alheia completamente a isso tudo, né, a essa complexidade toda que envolve um fenômeno desse, sem lembrar também que tudo é muito complementar e as relações são muito perfeitas. Aqui, o agressor busca o agredido busca o agressor. Eles se complementam em algum nível, de alguma forma e por algum motivo, né, que está muito além da nossa capacidade de compreensão, talvez, ainda, ou não, para alguns sim, para outros não. Mas olhar para isso sem o simplismo, né? Olhando toda a complexidade que permeia situações dessa natureza. Maravilhoso, Léo. Nossa, que lindo, viu, esse momento aqui. Estou muito, muito feliz com o que a gente está conversando aqui. Léo, a galera resolveu fazer a formação. Resolveu que vai se inscrever, porque não vai sair de Salvador, tem uma formação top dessa aqui em Salvador, vai fazer aqui em Salvador essa formação. Como que essa galera vai aproveitar o seu módulo como consteladores para apoiar instituições da educação? Como que esse aluno ele sai com aquilo que ele viu no seu módulo, como que ele pode ajudar as escolas, ele constela? Como é? Me explica para a gente de que forma que esse aluno pode atuar facilitando ou contribuindo com instituições organizacionais. Maravilha. Falando um pouco da minha história, quando eu fiz o primeiro módulo de educação sistêmica, né, dentro de uma formação de educação sistêmica lá atrás, eu relatei para vocês, saindo de foi em Belo Horizonte que eu fiz, não tínhamos ainda em Salvador, como a gente tem hoje, uma top aqui, que é a nossa também. Eu precisei ir para Belo Horizonte. Quando eu voltei para Salvador, eu disse, eu tenho que me tornar constelador, eu tenho que aprofundar esse conhecimento, do conhecimento das constelações, para que eu possa levar esse conhecimento de uma forma regrada, vamos dizer assim, dentro do que uma escola precisa. Então, eu sou realmente uma pessoa, eu vivi a experiência de ir buscar esse conhecimento das constelações para aplicá-lo na escola. Então, o que é que um
constelador pode fazer? Primeiro que, durante esse módulo, você vai aprender a fundo do que se trata a educação sistêmica. Se você é uma pessoa que está mais alheia ao mundo da educação, né, e obviamente muitos vão estar, porque estão em outras áreas, você vai poder se familiarizar um pouco mais com relação ao que acontece na escola. Quais são, vamos dizer assim, as dinâmicas mais comuns. E uma delas, com certeza, talvez a mais importante, seja essa questão do lugar de cada um na escola. Juntando isso ao seu conhecimento sobre sistemas, sobre relacionamentos, sobre pai, sobre mãe, né? Sobre ancestralidade, que são temas importantíssimos na escola também, você pode muitas vezes ser uma espécie de consultor na escola, né? Alguém que pode ir lá oferecer uma palestra para os pais, uma palestra para os professores, para falar sobre esse tema da educação, né? Às vezes você vai também construir com a escola um relacionamento em que a psicopedagoga vai encaminhar esses alunos ou esses pais para o seu trabalho como constelador, porque às vezes fica claro para os professores e para a direção da escola também, que eles não têm mais o que fazer como escola naquele contexto em que está acontecendo. Então, se é uma pessoa que já está em contato com essa comunidade, vai ser certamente a pessoa que será indicada por esses professores e pedagogos para fazer um trabalho específico fora da escola, que é o trabalho terapêutico. E muitas vezes, no meu trabalho, por exemplo, eu faço esses atendimentos individuais. Nós temos um trabalho que se chama Orientação para Pais. Eu recebo o pai e a mãe no consultório e nós temos um encontro de 1h30 para falarmos sobre educação, para falarmos sobre aprendizagem, com esse foco sistêmico, entende? Então, uma pessoa que faz uma formação, né, em constelação familiar, ela vai estar apta, claro que ela vai ter que se aprofundar, vai ter que conhecer um pouco mais de educação, vai ter que ir nas escolas, vai ter que ter essa vivência maior, obviamente, mas sendo apenas um constelador que tem essa visão básica do que está acontecendo, e a gente sabe, e durante o curso esse ano a gente viu vários exemplos de alunos falando que recebem nos seus consultórios, pessoas que já estão, né, atuando na área, muitas vezes pais e mães que trazem questões da escola dos filhos e eles não sabiam como lidar. Então, tendo esse olhar sistêmico para a educação, sem dúvida é uma nova ferramenta que você tem aí, que você pode ir ampliando, para você ter um início aí, poder tocar isso com mais segurança e mais conhecimento. Então, é super importante, e o que está acontecendo agora nas escolas, eu estou vendo isso acontecer, com a necessidade de ensinarmos a inteligência emocional, é que os terapeutas que estão se dedicando a isso, eles vão ter cada vez mais espaço na escola, né, para ajudar as pessoas, os grupos, a se relacionarem melhor, a olharem para suas próprias questões. Né? Eu acho que a palavra de ordem hoje é autoconhecimento. O século XXI exige de nós autoconhecimento, e isso vai acontecer em todas as áreas, não tem para onde ir. Né? Perfeito. E aí a gente vê assim, o quanto é ampla a atuação do constelador que faz uma formação dessa. Ele não vai simplesmente atender no consultório o pai e a mãe, ele também pode apoiar a escola na sua gestão, né, tendo um novo olhar, um olhar mais direcionado para a complexidade das coisas. Maravilhoso. E não esquecendo, Vindiara, que eu gosto muito de reforçar isso, e Mariane Frank, né, que é a criadora, a pessoa que desenvolveu esse trabalho, ela fala, constelação, escola não é lugar de terapia, né? E eu gosto muito de afirmar e ressaltar isso, exatamente porque isso amplia o nosso campo de atuação. Porque se eu pensar que escola é lugar de terapia, eu vou misturar os campos. Então, escola é lugar de ensinar, escola é lugar de grupo, escola é lugar de aprender a socializar, e todas essas habilidades exigem de nós técnicas para desenvolvermos os nossos alunos. É nesse momento que entra um constelador, que entra um terapeuta, oferecendo recursos para a gente ampliar as conexões que existem entre as pessoas e entre os diferentes lugares na escola. Então, o educador sistêmico, ele não constela na escola, né? Mas ele pode chamar esses pais para fora do ambiente da escola para fazerem terapia, porque o olhar que ele tem vai favorecer a percepção dessas necessidades. Perfeito. Porque assim como o professor tem um lugar de poder dele, o aluno tem um lugar de poder dele, a família tem um lugar de poder, a escola tem um lugar de poder dela, né? Assumindo o papel que é restrito dela. Cabe. Né? Exato. Que lhe cabe. E aí, se precisar, aí sim tem a nós, terapeutas, consteladores,
educadores sistêmicos, Exato. para fazer o que é o nosso papel, o que está no nosso Exato. lugar de poder. Exato, porque veja, numa sociedade que está cada vez mais literalmente conectada com a nossa, estar no nosso lugar de especialista, de especialidade, significa também estar em conexão com as possibilidades que existem fora da minha área de atuação. Então, se eu sou professor por exemplo, um professor hoje, ele não pode deixar de estudar neurociência, né? Se eu não estudo um pouquinho que seja de neurociência, se eu não entendo sobre trauma, né, que é um tema que a gente vai trabalhar nesse terceiro módulo, se eu não entendo sobre relacionamento, se eu não entendo sobre se eu não entendo sobre comunicação não violenta, eu não tenho como fazer as referências necessárias e indicar pessoas. Esse é o meu lugar de força, né? É daqui, dessa especialidade, que eu posso criar pontes entre a minha área e outros especialistas também. Entende? Então, isso é fundamental nesse novo século. Concordo muito, 1000%. Guilherme, bem-vindo. A gente está finalizando já. Brahins, Cari Rocha, Kalahari, Paula, Anne Mandalas. Joia, gente, que bom que vocês vieram. Nesse finalzinho, mas vieram. Uma dúvida de Kalahari. Crianças podem constelar? Existe uma idade mínima para isso? Você responde ou eu respondo? Kalahari é meu amigo. Respondo. Eu não trabalho constelando crianças, certo? Porque eu, em primeiro lugar, assim, a minha concepção básica, né, é que muitas vezes trazer uma criança para fazer uma constelação sobrecarrega por demasiado essa criança. Essa é uma posição minha. E a gente tem maneiras de lidar com isso. Por exemplo, quando eu trago os pais, a gente sabe que a criança é um reflexo do que está acontecendo na família. Pela minha experiência, se a criança está com déficit de atenção na sala de aula e os pais estão precisando de ajuda, se eles trazem essa criança, eu vou fazer um trabalho muito mais lento, talvez com menos resultados do que se eu trouxer os 2 adultos que cuidam dela. Se eu trago os adultos e os adultos são capazes de reconhecer o que está acontecendo no próprio sistema deles, que está gerando essa desatenção na criança ou essa atenção voltada para outro campo que não a sala de aula, isso já resolve muitas vezes as questões, né? Não é que uma criança não possa ser constelada. Existe um livro, inclusive, de Bert Hellinger, olhando para as almas olhando para a alma da criança, em que ele constela algumas crianças. Inclusive tem um menino adotado, que é linda a constelação, né? É algo muito leve, muito sutil. O cuidado que eu acho que nós devemos ter com as crianças é que elas, na realidade, elas estão sendo cuidadas por adultos. E esses adultos, eles têm muito mais recursos e condições de olhar para o que está acontecendo nesse relacionamento do que elas mesmas. Às vezes, fica muito carregado para uma criança tratar de um problema que às vezes tem uma profundidade ancestral, que vem lá de outras gerações, da infância do pai, da infância da mãe. Às vezes, os pais olhando para isso, a gente já tem um bom caminho. E aí a gente mantém as crianças em segurança. E eu só gostaria de... faz todo sentido isso que você falou, Léo, concordo plenamente. Só queria acrescentar uma questão, Kalahari, que é assim, no meu modo de ver, que é somente no meu modo de ver, quando a mãe ou o pai dizem, constela meu filho, eles estão dizendo, o problema não é meu. Quando eles dizem, olha para o meu filho, faz o trabalho com o meu filho, o pai e a mãe estão se eximindo da questão. Então, o filho é reflexo, os descendentes são reflexo da sua origem, né? Eles são a reprodução da sua origem, principalmente quando ainda não tem discernimento suficiente, são tragados do que fez com que ele chegasse até aqui. Então, não constelo criança. Acho que o trabalho ele é muito mais efetivo quando a gente passa pelos pais. As crianças, elas, né, sentem o efeito disso claramente. Então, quando chega pai me dizendo, constela meu filho, eu declino, porque eu os convido a serem constelados, porque eu acho que eles estariam se omitindo, se eximindo. Eu não sei se respondemos, Kalahari, tomara.
Ô, Cibele, eu estava sentindo sua falta, mas você chegou e a live vai ficar 24 horas nos stories. E quem perdeu os stories pode assistir no YouTube depois, que eu vou disponibilizar lá também. Léo, meu querido, eu amei esse nosso encontro, foi lindo. Quero lhe agradecer muito pela disponibilidade. A gente precisa fazer mais encontros desses. Eu tenho certeza que a galera gostou, porque é muito coraçãozinho subindo aí. Acho que foi muito do agrado Legal, deles. muito Quero massa. agradecer a essa turma que veio almoçando e ouvindo, almoçando e ouvindo. Eu gosto de gente que é ensandecida, loucamente apaixonado por conteúdo de qualidade. A gente ainda tem mais uma live, que é com a Carol Almeida, dia 27. Não percam. As outras lives do projeto estão todas disponíveis no YouTube. Só é dizer que a gente manda o link para vocês. Ótima tarde para vocês. Que bom que vocês vieram. Léo, um beijo enorme, muita gratidão. E a gente se fala por aí, tá? Maravilha. E fiquem atentos, porque tem Black Friday aqui, hein? Vou disponibilizar o link do grupo. Só vou dizer lá no grupo como é que vai ser essa proposta irrecusável, bombástica. Até a próxima. Dia 30 de novembro, curso Sucesso dos Nossos Filhos aqui em Salvador. Né? Tá aberta as inscrições para quem quiser saber mais, me procura. E nos dias 14 e 15 de dezembro, terceiro módulo da ajuda, vamos falar sobre trauma, sentimentos, a ajuda aí a partir da visão de Bert Hellinger. Bem legal para todos também participarem. Obrigado, Diara, foi uma alegria estar aqui. Viu? Seguem lá o Instituto Alegria. E quem não me segue ainda, segue a gente aqui para ir acompanhando que conteúdo bom é no Instituto Alegria e na World Trend. Esperamos vocês na próxima live, hein? Beijo, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.